Fala galera, professor Lucas aqui, professor de Geografia, e agora nós vamos iniciar a correção do PET do nono ano da semana 1, volume número 2. A primeira questão, ela traz para nós: sobre a economia globalizada, assinale a alternativa correta. Bom, então nós estamos falando de globalização, lembrando que é um processo que ocorreu a partir do desenvolvimento tecnológico no campo da informação, no campo dos meios de transporte, que como resultado levou a um mundo mais integrado. E essa integração, ela ocorre no campo da economia, no campo da política, né? Então, a partir disso, vamos analisar as letras dessa questão. A letra A, ela traz para nós que a globalização, ela homogeneizou as culturas, ou seja, deixou as culturas iguais, né, homogêneas, e reduziu as discrepâncias econômicas entre os países. Bom, essa alternativa não está correta, porque nós sabemos que o processo de globalização, em vários países e em várias localidades, ela intensificou essa discrepância econômica entre vários países do mundo. Tá? A letra B integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Bom, então ele está falando para a gente que as economias elas se integraram, ou seja, elas ficaram mais unidas. Acho que nós podemos falar que isso é correto, né? A partir desse processo de globalização, nós tivemos as formações, por exemplo, de várias parcerias econômicas, a formação de blocos econômicos. Então, a economia ela passou a ser mais integrada, uma vez que o mundo estava mais conectado e que o comércio começou a ocorrer em âmbito, numa escala mundial. Então, essa parte da questão é verdadeira. E difundiu hábitos dos lugares pelo mundo. Acho que também está correto, uma vez que nós pensamos que esse processo de globalização ele difundiu alguns hábitos. E aí nós podemos destacar principalmente hábitos dos países desenvolvidos, e esses hábitos chegaram a outras localidades, se inseriram no modo de vida daquelas localidades, e eram coisas que não faziam parte da cultura. Por exemplo, no Brasil, nós temos o hábito agora de consumir em shopping center, consumir fast food, coisas que não são originárias do nosso país, né? Então, esse processo de globalização, ele possibilitou sim a difusão desses hábitos pelo mundo. Então, essa alternativa B, ela está correta. A alternativa C fala que anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Nós sabemos que isso não é correto, né? Na verdade, esses processos eles se intensificaram. E a alternativa D fala que deixou pessoas à margem desse processo, aumentando as desigualdades sociais. Também não vejo nenhum erro nessa alternativa, né? Então, por isso que eu acho que essa questão ela foi feita de forma ambígua aí, e eu consideraria que tem um equívoco na formatação dessa questão, por isso que a alternativa B e D não consigo identificar nenhum erro em nenhuma das duas, tá joia? A questão número 2, ela fala: leia a letra da composição Tribo de Já, globalização, o delírio do dragão. Globalização é uma falsa noção do que seria a integração, com todo respeito à integridade e à dignidade de cada. É o infeliz do grande capital, o poder da grana internacional que faz de cada país apenas mais um de seu quintal. É o poder do dinheiro movendo o mundo inteiro. E agora ricos cada vez mais ricos e metidos, pobres cada vez mais pobres e falidos. Globalização, o delírio do dragão. O trecho da música mostra as vantagens e consequências positivas do processo de globalização? Não, né? Na verdade, os trechos dessa música não está levantando consequências positivas do processo de globalização. Reflete sobre a forma como estamos, nós do mundo subdesenvolvido, fora desse fenômeno global. Não, na verdade, ele mostra para nós que o mundo subdesenvolvido, ele faz parte desse processo, mesmo ele saindo na desvantagem e tendo vários pontos negativos. Mas ele mostra, né, que nós estamos inseridos nesse processo, mesmo marginalizados, mas inseridos. A C reforça as implicações negativas do processo de globalização, entre elas o aumento das desigualdades sociais, né? Então, realmente, ele está mostrando as implicações negativas desse processo de globalização durante a composição dessa música. A alternativa D fala que mostra
que a globalização não existe, pois é uma falsa noção que seria esse processo atual que vivemos de integração. Não, né? Porque uma vez ele não fala que, ele mostra que na verdade a globalização está aí, né? Então a alternativa correta vai ser a letra C. O número 3 pede para a gente analisar a música pela internet, do Gilberto Gil, criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada? Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve um orique do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá. E depois de um hotlink num site de Helsinki, para abastecer. A música aborda um conjunto de tecnologias essenciais para o processo de globalização. Escreva que conjunto de tecnologias são essas. Bom, o conjunto que essa letra está abordando são os conjuntos das tecnologias informacionais, né, que estão aí ligados ao processo de globalização, que permite essa informação em tempo real, a comunicação em tempo real no mundo atual, esse fluxo de informação que acontece nesse mundo conectado que nós vivemos, tá? Então, coloquei aqui o conjunto de tecnologias da informação responsáveis pelo processo de globalização, uma vez que permitem a formação de um mundo integrado. A questão número 4, ela pede para a gente assinalar a alternativa que destaca uma consequência negativa diretamente relacionada à globalização. A letra A, diminuição da produção de alimentos e aumento dos casos de fome. Bom, não está diretamente ligado à globalização, né? Nós podemos afirmar que o processo de globalização ele intensifica em muitos países a produção de alimentos voltados para exportação e para commodities, uma vez que nós vivemos em um mundo interligado. E isso acaba causando, né, algumas séries de desvantagens na produção de alimento do país. Mas nós não podemos falar que a globalização ela vai ter uma consequência negativa diretamente ligada à diminuição da produção de alimentos. Isso não é verdade. A letra B, o aumento de conflitos armados com milhares de mortes, não é algo que está, né, diretamente ligado, nós não podemos fazer essa afirmação. Agravamento do aquecimento global e derretimento das calotas polares, também não. E a letra D, ampliação das atividades ilegais internacionais, como tráfico de armas e drogas. Bom, essa vai ser a alternativa que está ligada a uma consequência diretamente relacionada à globalização. Por quê? Bom, gente, nós sabemos que com esse mundo integrado, as dinâmicas de comércio passaram a ocorrer num espaço mundial. E não só o comércio legal, mas também as coisas ilegais que antes aconteciam em uma escala local, agora elas foram possibilitadas também a acontecer numa escala mundial, tá? Então, a alternativa correta vai ser a letra D. A questão 5 pede para completar a tabela com duas características sobre os aspectos positivos da globalização e duas características dos aspectos negativos da globalização. Bom, então duas fica tranquilo para nós, né? Nós podemos falar até de mais aspectos positivos e negativos. Coloquei aqui como aspectos negativos maior circulação de mercadorias, serviços e informação, né, que é possível através do desenvolvimento tecnológico no campo do transporte e também no campo da comunicação. Então, a circulação dessas mercadorias, de informação, acontece de uma maneira muito mais rápida. Nós podemos falar também como um outro aspecto positivo a evolução dos meios tecnológicos, e já como aspectos negativos eu falei da questão da xenofobia, que se intensifica uma vez que esses processos migratórios eles são intensificados, né? E nós vimos recentemente, principalmente na Europa, casos de xenofobia, e também o desemprego estrutural, uma vez que com a evolução dos meios tecnológicos, várias pessoas acabam perdendo o seu emprego. E aí nós poderíamos citar outros aspectos também, né? Como, por exemplo, do mesmo jeito que nós temos o aspecto negativo do desemprego estrutural, gerado por esse desenvolvimento tecnológico que substitui a mão de obra, nós temos também a criação de novas áreas e novos campos de emprego, uma vez que o mundo muda para essa estrutura globalizada. Outros aspectos negativos nós temos também a questão da desigualdade, né?
Então, são vários outros fatores aí. A questão número 6, já entrando agora, falando um pouquinho sobre ordem mundial. A ordem geopolítica que prevaleceu de 1945 até 1991 foi bipolar, marcada pela oposição entre as duas superpotências e pela disputa entre o capitalismo e o socialismo. Já a nova ordem mundial dos anos 90, início do século XXI, é vista por alguns como multipolar. Então, a letra A, defina o que é uma ordem mundial. Bom, ordem mundial, nós podemos falar que vai ser uma estruturação, né? Como que o poder ele está estruturado no mundo. E aí nós vamos ter os principais agentes atuando, os principais países atuando dentro da divisão desse poder. E essa divisão do poder ela vai se dar em vários âmbitos, na economia, na cultura, na política, vão ser então os principais agentes que ditam as regras do mundo. Então, olha só, nós temos, por exemplo, de 1945 até 1991, a ordem mundial ela era bipolar, ou seja, existiam dois polos de poder que ditavam as regras do jogo, né? Que era um polo capitalista com os Estados Unidos e um polo socialista com a União Soviética. Então, eu coloquei aqui a resposta, olha só, que a ordem mundial ela diz respeito às relações de hierarquia no âmbito da política e da economia global. Podemos dizer que a ordem mundial é a forma que ocorrem as relações de poder no mundo. Já a B, ela pede para explicar quais seriam os argumentos utilizados que afirmam que a nova ordem mundial é multipolar, né? E nós sabemos que após a Guerra Fria, outros polos de poder vão surgir. E aí nós podemos destacar, principalmente entrando em evidência, a Alemanha na União Europeia e também o Japão no primeiro momento na Ásia. E depois, mais recentemente, né, nós temos o crescimento astronômico da China se enquadrando também como um polo de poder mundial, de influência mundial, principalmente na economia. Então, a partir da Guerra Fria, os Estados Unidos eles permaneceram como grande potência econômica, mas o mundo assistiu o crescimento econômico dos países da União Europeia e também de países asiáticos como Japão e China. Dessa forma, argumenta-se que a nova ordem mundial é multipolar, uma vez que apresenta diferentes centros de poder. E alguns autores vão falar que essa ordem, na verdade, ela é unipolar, uma vez que nenhum desses países chega perto do poder dos Estados Unidos, principalmente quando considera a questão militar, e outros estudiosos, né, vão falar que essa ordem ela é unimultipolar, ou seja, quando você considera a questão militar, ela tem um polo só, que é os Estados Unidos, mas quando você considera a questão econômica, ela vai ter multipolos, né? Então, esses são os argumentos utilizados para afirmar que existe uma nova ordem mundial e que essa ordem mundial ela é a multipolar, ou seja, você tem vários polos de poder no âmbito da economia. A questão número 7, a última questão, ela fala que os conceitos de globalização e mundialização são diferentes, mas estão relacionados. De que maneira a mundialização está inserida no processo de globalização? Bom, muitos autores vão tratar esses dois conceitos, na verdade, como sinônimos, né? Mas alguns autores vão falar que a mundialização ela está relacionada ao campo dos hábitos, dos costumes, né, da cultura. Então, quando nós falamos de mundialização, nós estamos falando justamente de disseminar diferentes hábitos, né, que é originário de um determinado local e disseminar esses hábitos para uma outra localidade. E aí, pensando no Brasil, nós podemos falar do nosso hábito de consumir fast food, né, de consumir em redes de shopping center, que não é algo originário da nossa cultura, mas sim nós adotamos esse hábito a partir de uma outra cultura. Tá, joia? Então, de que maneira que a mundialização ela está inserida no processo de globalização? Bom, para esses hábitos eles se disseminarem para outras localidades, vão ser necessários que nós tenhamos um mundo interligado, um mundo globalizado, né? Então a resposta ficou: uma vez que considera a mundialização como a assimilação de hábitos e costumes de outros lugares, podemos afirmar que para esse processo ocorrer, ele depende da globalização,
Os hábitos culturais dependem de um sistema mundo integrado, que vai ser justamente o resultado da globalização, para que esses hábitos possam ser disseminados. Tá joia? Então ficou assim a correção